Eu pretendo contribuir um pouco com esse debate, porque esse tema é um tema que está sendo apresentado com uma propaganda irresistível, como se fosse solucionar o problema da dívida ativa. Mas isso é uma trapaça. A parte da dívida ativa que vai entrar nessa seção do fluxo de créditos é somente aquela parte da dívida ativa que é arrecadável, que está parcelada, com confissão de dívida. É o filé da dívida ativa que está entrando nesse negócio. Então, o risco é enorme. Por isso eu coloquei o nome na minha apresentação, Ilegalidades e Danos do Modelo de Securitização de Créditos. Tá? Então, eu preparei aqui algumas telas, eu pretendo apresentá-las, depois tenho, se tiver tempo, deputado Paulo Ramos, tem um mini vídeo, uma animação que foi feita também, que resume, ajuda o entendimento. E depois eu fico à disposição para as perguntas. Então, o esquema, o modelo aqui no Brasil, começa com a criação de uma empresa estatal. Aí aqui já começa a infâmia, porque nós estamos privatizando, tanto em âmbito federal como estadual, todas as empresas estratégicas, lucrativas. Estamos aí em risco de funcionamento de uma universidade, das mais importantes do Brasil, como a UERJ, privatizando tudo, desmontando a estrutura de Estado, mas estamos criando uma empresa para operar esquema fraudulento. Ela é estatal. E ela é colocada como não dependente, embora ela funcione com funcionários do Estado, estrutura do Estado, local cedido pelo Estado, mas ela é colocada como não dependente. Para quê? Para ficar fora dos limites e controles da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, aqui no Rio de Janeiro, foi fundada a Companhia Fluminense de Securitização, CFSEC, é uma sociedade anônima, criada pela Lei 7.040 de 2015, é uma sociedade de propósito específico, regida pelo direito privado. E o que essa empresa faz? Emite derivativos financeiros. Derivativos financeiros muito especiais, porque são derivativos financeiros com garantia pública. O Estado vai dar garantia. E o disfarce são debêntures. Ela vai emitir debêntures, mas esse tipo de debênture que ela emite são derivativos. Por que usam debêntures? Porque debênture é um papel considerado regular. É um papel que as empresas, as sociedades anônimas, emitem para o mercado para se capitalizarem. Mas, no caso, não é para capitalizar a empresa. Ela vende a debênture no mercado, oferecendo juros estratosféricos, todas com garantia pública, e o dinheiro que ela absorve da venda dessas debêntures, uma parte superior a 10%, nos casos que nós já analisamos, fica para cobrir as estratosféricas despesas financeiras envolvidas nesse negócio, e cerca de 85% ela entrega para o Estado. Então, é uma operação de crédito disfarçada, ilegal. O que derrubou a presidente Dilma? Todo mundo aqui lembra? Foi falta de autorização para uma operação de crédito, que, no caso da Dilma, era uma coisa muito mais amena, era meramente um adiantamento de um banco público para uma despesa pública, sem toda essa parafernália de máscara, de usar a empresa como fachada e ainda remunerar regiamente. Nem compara. É crime, foi considerado crime para derrubar uma presidente eleita. Nesse caso, é uma montagem muito mais grave. E me admira que as procuradorias de Fazenda no Brasil
não estão vendo isso. Como podem não estar vendo isso? A empresa é uma fachada para contratação de crédito ilegal. Ilegal e extremamente onerosa. Tá? Olha só, esse documento é um documento oficial de Belo Horizonte, da Prefeitura de Belo Horizonte, e olha o que está dito ali. Por se tratar de operação envolvendo a montagem de engenharia financeira bastante complexa e, dada a sua natureza peculiar, a contratação de instituição financeira especializada com expertise comprovada nesse campo constitui medida provavelmente necessária para assegurar a efetividade da operação. Nesse sentido, há inovações experimentadas em poucos municípios e estados, inclusive Minas Gerais, na implantação de projetos que envolvem cessão pelo ente público titular de direitos de créditos, tributários e outros, como lastro de garantia para a captação de recursos no mercado. Tem dúvida que é uma operação de crédito? Captação de recurso no mercado. O que é captação de recurso no mercado? É operação de crédito. E é o próprio órgão público falando montagem de engenharia financeira complexa e peculiar. Isso não é nenhum militante falando, não. É um documento oficial. É um escândalo, deputados. É um escândalo. Confissão. Como opera o esquema? Primeiro cria a estatal. Aí ela vai emitir 2 tipos de papéis. O nome debenture é só uma máscara, porque, como eu já disse, debenture é um papel regularmente emitido por empresas para se capitalizarem. Nesse caso, não é para ela se capitalizar, é só uma fachada. Então, tudo bem, ela emite 2 tipos de chamadas debentures. Um tipo, que é a debenture sênior. Essa debenture sênior é a debenture que possui garantia real, dada, no caso aqui do Rio de Janeiro, vai ser dada essa garantia pelo Estado do Rio de Janeiro. Essas debêntures são vendidas a investidores privilegiados. Por que a gente fala privilegiados? Porque ela paga juros exorbitantes. E são privilegiados porque não tem anúncio dessa venda. É a tal venda com esforços restritos. E por que esse tipo de esforços restritos? Porque esse tipo fica fora do controle da CVM. A CVM nem autoriza isso. Fizeram lá uma instrução normativa ilegal, porque a lei diz, a lei do mercado financeiro diz que toda oferta pública tem que ter autorização da CVM. Mas aí fizeram uma instrução normativa, deputado, passando por cima da lei, lá na CVM, dizendo que se a oferta for com esforços restritos, não tem que ter autorização da CVM, não. Então, nesse caso, o que é com esforços restritos? É que não tem anúncio, é que não tem propaganda, é que nenhuma pessoa fica sabendo. Só aquela panelinha do mercado financeiro, dos qualificados, que operam com milhões, é que ficam sabendo. Então, veja, que escândalo essa operação. Essas debêntures sênior, então, são com garantia real, vendidas a investidores privilegiados, pagam juros elevadíssimos, a garantia dada pelo ente federado mediante contrato de cessão de direitos sobre créditos recebíveis. Tais debêntures correspondem, na prática, a derivativos financeiros com garantia estatal. E ela emite um outro tipo de papel, as debêntures subordinadas. Essas debêntures subordinadas não são vendidas, não possuem garantia, é um mero papel entregue pela empresa para o ente federado, aqui no caso para o Estado do Rio de Janeiro, não podem ser comercializadas, elas servem apenas para documentar a garantia dada pelo Estado. Como essa garantia é ilegal, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Estado não pode conceder garantias desse tipo. Então,
emitem um papel chamado debênture subordinada. E ele é a formalização da garantia. Porque isso, ninguém ia descobrir isso. Por que nós descobrimos? Porque esse esquema é muito parecido com o que operou na Europa. Com uma empresa criada em Luxemburgo, esconderam a empresa no paraíso fiscal. E 17 países europeus são sócios dessa empresa. É o mesmo desenho, a mesma engenharia financeira perversa, tá? Então, são esses dois tipos de papel, tá? Com um detalhe, o volume da subordinada, que é a garantia, é no mínimo 200% superior à debênture sênior. A garantia, justamente para dar conta dos juros e cobrir tudo com muito lucro, o volume da subordinada é no mínimo 200%. No caso de Belo Horizonte, foi 440% mais atualização monetária. É um escândalo, tá? É um rombo brutal às contas públicas, tá? Olha como funciona o esquema. Ali está o ente federado, no caso, Estado do Rio de Janeiro. Ali está no meio a estatal não dependente, pessoa jurídica de direito privado, e o investidor privilegiado. A estatal, está vendo ali a setinha da direita? Ela, primeiro, ela emite a debênture sênior, que é um papel novo, desvinculado, que paga correção mais juro, que vai ser entregue ao investidor. O investidor compra a debênture sênior. Uma parte do dinheiro vai ficar na estatal para cobrir todas as despesas do negócio. Mais de 10% vai ficar na empresa, tá? Ela vai emitir outro tipo de debênture subordinada que ela vai entregar para o ente federado. Essa debênture subordinada serve para documentar a garantia pública e é corrigida monetariamente. No caso de Belo Horizonte, foi o que eu falei, 440% superior à debênture sênior. E o Estado dá a garantia pública, equivalente aos créditos que ele tem a receber, de dívida ativa e outros. Só que tem um detalhe. Quais os créditos que podem ser utilizados como garantia? Não são todos. Não são os créditos de difícil cobrança. Só entram aqui os créditos garantidos, líquidos e certos, com certeza de arrecadação, com confissão irretratável de dívida por parte dos contribuintes, porque tem uma parte da dívida ativa que é boa. Poderia acontecer com qualquer um de nós, esquecer de pagar um tributo ou não ter condição de pagar e corre atrás para regularizar. Isso acontece com empresas e com pessoas. Tem uma parte dos créditos e só essa parte é que entra nesse negócio, tá? Então, esse é um dos diagramas, mas tem um outro, que é o diagrama mais perverso, que envolve uma conta vinculada que é criada para desvio do fluxo de créditos. Esse diagrama só mostra as debêntures. Os senhores entenderam? Que são dois tipos, uma que vai para o mercado, que paga juro extorsivo, e a outra que vai para o ente federado, que só serve para documentar a garantia, e é no mínimo 200% superior. O outro diagrama é esse aqui, ó, que é uma foto de uma das telas do vídeo, que depois, se tiver tempo, a gente passa. Começa ali, por aquele quadradinho verde ali, ó, o ente federado, tá? O ente federado, no caso aqui o Estado do Rio de Janeiro, vai organizar um volume de créditos recebíveis, de dívida ativa ou não, viu? Podem ser créditos regulares, inclusive na minuta que foi disponibilizada para a gente, eu estudei essa minuta, lá fala claramente, não precisa estar inscrito em dívida ativa, não. Qualquer crédito do Estado, tá? Ele vai organizar um pacote de recebíveis, tá? Esse pacote são ali aqueles créditos recebíveis, todos parcelados. Porque o parcelado
ele já é um crédito atrasado, ele tem uma parcela de atualização, de multa e de juros, correto? Nos créditos parcelados. Esses créditos parcelados, só os filés entram nesse pacote. Normalmente, esses contribuintes nem estão sabendo desse negócio. Eles vão normalmente na rede bancária todo mês pagar o seu parcelamento, ok? E a rede bancária, o que ela é obrigada a fazer? Ela tem que passar esses créditos no dia seguinte para a conta do Tesouro do Estado. Só que não é isso que vai acontecer. O que esse esquema faz? Cria uma conta vinculada no meio do caminho. Então, em vez de toda aquela bolada de créditos que são pagos pelos contribuintes que têm seus débitos parcelados, em vez daquele dinheiro entrar na rede bancária e no dia seguinte entrar nos cofres públicos, ele é desviado para essa conta vinculada ainda na rede bancária. E dessa conta vinculada acontece o sequestro de parte da arrecadação. Toda multa e juros fica para a empresa. E mais, 1% não da parcela que está sendo arrecadada. 1% daquela bolada de créditos recebíveis, que vai ser arrecadada ao longo de anos. 1% daquela bolada, todo mês, é subtraída nessa conta vinculada. É escandaloso mesmo. Nós só temos segurança de falar isso porque nós analisamos os documentos contábeis da PBH Ativos S.A. por conta de uma CPI que está acontecendo na Assembleia, na Câmara Municipal de Belo Horizonte. É inacreditável. Olha isso. Na rede bancária, o que vai acontecer com esses recursos, senhores deputados? Nem chegarão aos cofres públicos. Isso fere a Constituição, o Código Tributário Nacional, a Lei Orçamentária, a LDO, toda a legislação de finanças do país. O que diz toda a legislação de finanças do país? Todas as receitas públicas têm que chegar ao orçamento. E do orçamento é que elas são distribuídas. Esse é o princípio número 1 que rege as leis orçamentárias no país, as leis de finanças do país. Esse esquema cria um sequestro de receitas ainda na rede bancária. Essas receitas nem alcançarão o orçamento público. Como é que as procuradorias de fazenda não estão vendo isso? Eu gostaria que estivesse aqui o senhor Leonardo Spínola. Será que ele não viu isso? Se ele não viu, estamos aqui denunciando. E eu peço à Assembleia Legislativa que formalize essa denúncia. Porque isso não é possível. Não é possível que esse Estado quebre uma UERJ, entregue uma SEDAI, deixe milhões de pessoas na rua e sequestre receitas para alimentar esquema fraudulento de uma forma ilegal, corrupta. Esse esquema é um esquema que vai ser barrado aqui nesse Rio de Janeiro. Vai ser barrado aqui no Brasil. Ele já está funcionando em alguns estados, mas aqui dá para barrar. Dá para barrar. Vamos lá. A emissão de debêntures com garantia estatal é uma ilegalidade. É um disfarce para emissão de operação de crédito não autorizada. Ilegal. Operação de crédito não autorizada, muito mais amena, como eu disse, de roubou uma presidente eleita.
Como é que a gente vai engolir isso aqui? Não pode engolir isso aqui, não. Ou é, no mínimo, uma antecipação de receita. No mínimo. Extremamente onerosa e também ilegal. Comprometendo todas as gerações e administrações futuras. É derivativo financeiro com garantia pública. É pagamento por fora do orçamento. Usa uma conta vinculada que desvia recursos arrecadados, ainda na rede bancária. Nada disso está claro lá nas minutas que foram distribuídas por vocês. Está só subentendido. Isso aí vai ficar claro só depois. Eu quero deixar aqui a recomendação, que antes de votar isso, de autorizar, que vocês tenham acesso à minuta de emissão de debêntures. Tanto da debênture sênior, como da debênture subordinada. Porque lá na escritura de emissão de debênture, é que isso aí vai ficar claro. Lá no contrato de administração de contas, talvez o nome não seja exatamente esse, porque eles mudam o nome daqui para lá, mas o contrato que cuida da administração de contas vai ser o contrato que vai criar essa conta vinculada, porque o modelo é o mesmo, tá? Que já foi implementado em Belo Horizonte, em Minas Gerais e que está entrando aqui, tá? O Ministério Público de Contas já disse que é ilegal. Graças a Deus, alguns secretários de Fazenda questionaram o Ministério Público, viram que tinha alguma coisa esquisita. E desde 2009, quando esse esquema começou a entrar, por exemplo, quando entrou em São Paulo, a CPSEC de São Paulo, começou a entrar nessa época. E a PBH Ativos S.A. de Belo Horizonte também. Foram criadas em 2010. Mas o arranjo começou a ser em 2009. Então, alguns secretários entraram com requerimentos no Tribunal de Contas. O processo é o TC 016-585-2009, dígito 0. O Ministério de Contas disse que é ilegal. Olha o que o Ministério Público de Contas disse. Trata-se de desenho que apresenta em sua essência a mesma estrutura adotada pelos entes que optaram por criar empresa pública emissora de debêntures lastreadas em créditos tributários. Ao ver do Ministério Público de Contas, é uma operação de crédito, conforme conceito amplo adotado pela Lei de Responsabilidade Fiscal e, portanto, ilegal. Arrumaram, olha, e quem falou isso foi o Ministério Público de Contas. Arrumaram um subterfúgio ilegal, com aparência de legal, para antecipação de receita e para burlar a LRF. Esse mecanismo compromete as gerações futuras, prejudica a sustentabilidade fiscal, as receitas parceladas e que entrariam também no futuro. Olha aí, é ilegal. Como é que vai entrar? Como é que a gente vai deixar isso? O esquema é tão poderoso que vocês estão lembrados da emenda constitucional 95, que infelizmente foi aprovada? A chamada PEC do teto, que vai manter sob teto rebaixado durante 20 anos todo o orçamento do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público, vai manter sob teto rebaixado todos os serviços de saúde, educação, previdência, isso é tudo prestado à população, mas ele deixou de fora o quê? A dívida pública e deixou de fora dinheiro para esse esquema. Olha aqui, despesa com aumento de capital de empresas estatais não dependentes está fora do teto. Olha como esse esquema é poderoso. Por isso, deputado, o senhor falou no início, chamar todos os servidores públicos para unificar a luta. Nós temos que ampliar. Chamar todos os servidores públicos de todas as áreas, de todas as esferas, e chamar todos os cidadãos e cidadãs, estejam onde estejam,
no setor público, no setor privado, desempregados, todo mundo. Porque esse esquema é violento demais, deputado. Ele é muito mais violento do que o esquema que operou na Europa. Na Europa, como eu disse, era uma empresa escondida em Luxemburgo e 17 países compartilhavam a garantia. Aqui, estão montando uma empresa em cada ente federado. Um esquema compartilhado. Um monte de bombas para arrebentar a estrutura do Estado brasileiro. É muito mais grave. Por isso que nós temos que convocar todo mundo, tá? Nós produzimos o folheto, que é esse aqui, ó. Ele agora virou folheto tarja preta. É tarja preta, tá? De luto. Porque isso aqui representa a morte do Estado brasileiro. Tá? Sem brincadeira. Esse folheto, ele é um folheto longo, 16 páginas, porque o esquema é tão inacreditável que quando nós estávamos trabalhando lá no Congresso Nacional, junto a assessores e parlamentares, alertando para esses projetos de lei, PLS 204, que está no Senado, PLP 181-2015 e PL 3337-2015, que estão na Câmara. Quando nós falávamos essas coisas para os assessores, eles nos respondiam, não pode ser, vocês têm que estar enganados, isso aí seria um crime, não pode ser. Então, nós construímos esse folheto, cada coisa que a gente fala, a gente põe um trechinho de documento com link, para provar o que a gente está falando. Por isso que ele ficou com 16 páginas, ele está disponível na página da auditoriacidadã.org.br, para quem quiser acessar. E produzimos também um vídeo de 8 minutos, que está também na página da Auditoria Cidadã, tanto web, auditoriacidadã.org.br, como no Facebook. Esses projetos de lei, deputados, são totalmente cifrados. Quem lê não entende o que eles dizem, tá? Por isso é que precisa decifrar. Eu vou passar agora algumas telas da análise dos documentos que foram disponibilizados para os nossos amigos aqui do Núcleo. Paulo Lindersey me passou. Dia 18 de setembro, semana passada, foram entregues 2 minutas, não é isso? Uma minuta da própria CFSEC, que inicia no anexo 1, e uma minuta do pregão, que inicia na página 2, e está sem os anexos mencionados nela. Então, em primeiro lugar, faltam documentos. Não pude fazer uma análise completa, porque um documento já inicia no anexo 1, quer dizer, o documento central nós não recebemos, e o outro começa na página 2, menciona vários anexos, nenhum desses anexos foi recebido por nós. Então, depois eu já me comprometo a fazer uma análise mais completa quando tiver acesso às cópias todas. Do que analisamos, faltam vários documentos que estão mencionados como integrantes da minuta, como o termo de referência. Esse termo de referência é citado várias vezes. Tem vários artigos que dizem essa responsabilidade tal, está definida no termo de referência. Isso assim está definida no termo de referência. E o termo de referência não está no documento. Então, não tem como decidir nada se não tivermos acesso a ele. O instrumento convocatório, chamado a operação, também não está. O termo de recebimento definitivo ao recibo também não está. E o termo de contrato. Todos esses estão citados e não fazem parte das cópias recebidas. E mais uma série de legislações que demandam análise também. Essa é a foto do documento que nós recebemos, que inicia no anexo 1. Olha aí. Inicia no anexo 1. É uma minuta contratual. E olha lá o que está na cláusula 22ª, lá no final. Fica ajustado ainda que consideram-se parte integrante deste contrato como se nele estivessem inscritos o edital de pregão presencial e seus anexos, que não foram apresentados, o termo de referência e seus anexos, que não foi apresentado, e a proposta apresentada pela contratada, que também não foi apresentada. Então, para fazer a análise, nós temos que ter acesso a esses documentos.
Está claro pela leitura a contratação de serviços de securitização do fluxo de créditos. Não é a securitização dos créditos. Aí tem uma pegadinha, deputados. Porque securitizar os créditos é uma coisa. Aí é a propaganda falsa. É como se fosse pegar a dívida ativa e vender a dívida ativa. Não é isso. O que está sendo securitizado é o fluxo de arrecadação. É o dinheiro que está entrando. Tá? E está ali, escrituração, registro e distribuição de debêntures com garantia real e subordinadas. Está ali no meio do texto, ó. Veja, está ali, contratação de instituição devidamente credenciada pela CVM para prestação de serviços de securitização do fluxo de recuperação dos créditos. Viu aí a pegadinha? Não é securitização de créditos. É do fluxo de arrecadação, tá? E depois, mais adiante, no âmbito dos instrumentos tal. Esses serviços envolvem escrituração, registro e distribuição pública de debêntures com garantia real lastreada nesses créditos. Viu que a garantia vai ser dada pelo ente federado? Viu? E vai ser dada de que forma? Disfarçada lá nas debêntures subordinadas, tá? Compreendendo também a prestação de serviços de escrituração, registro e distribuição pública e privada de debêntures subordinadas, atendendo os moldes da CVM, tá bom? Seção do fluxo de pagamentos, onde é que está isso? Está lá no meio do documento, lá na página 2, fala, refis estadual. O referido fluxo de pagamentos do refis, olha o fluxo, será cedido pelo Estado do Rio, SFSEC, na forma autorizada pela Lei 7.040 e Decreto 45.408. As especificações dos créditos e dos respectivos quantitativos encontram-se no anexo 11. Quando a gente vai lá no anexo 11, não são aqueles 700 milhões que estão lá no meio do texto, não, deputados. Quando a gente vai lá no anexo 11, está dito lá 2 bilhões 264. Tá? 2.264 é o que está dito lá. Ó, os créditos inadimplidos, cujo fluxo de recuperação deve ser securitizado, são créditos tributários devidamente constituídos pelo lançamento, com fato gerador já ocorrido, vencido, objeto de parcelamento, tal como definido no refis, e no item 1 deste anexo 11. Ao todo, segundo dados da Secretaria de Fazenda do Rio, Cefaz, foram celebrados 6.038 contratos no montante consolidado apurado no momento, igual a 2 bilhões 264 milhões. Tá? Mas lá no miolo do contrato fala em 700 e poucos milhões. Menos de 1/3 disso aí. Tá? O que o Estado terá que arcar? Remuneração, isso aí, ó, além, está cedendo o fluxo, tá? Além daquele sequestro da multa e daquele 1% sobre esses 2 bilhões 264, se não incluírem mais alguma coisa, 1% disso vai ser pago todo mês pelo Estado, para a empresa. O que mais que o Estado vai ter que assumir? Todos esses custos aí, ó. Comissão de coordenação, comissão de colocação em regime de melhores esforços, comissão de colocação em regime de garantia firme, prêmio de performance, todos os custos devidos à CBM, emolumentos, publicações, despesas em cartório, despesa na Ambima, custo de prestador de serviço, como agente fiduciário, banco mandatário, escriturador, agência de risco, CETIP. Não sobra nada. Olha isso. De créditos que poderiam entrar
100% direto nos cofres públicos no dia seguinte. Vai ser sequestrado, vai dar uma voltinha na conta vinculada, vamos ser roubados 1% ao mês, vamos ser roubados das multas e juros e mais essa parafernália de custos aí, ó, que é mais de 10%. Mais de 10% da operação isso aí. Vocês já viram coisa mais escandalosa do que essa? E tudo ilegal, tudo ilegal. Operação de crédito disfarçada. Lá no meio, olha só, que infâmia. Lá no meio do documento tem esses tópicos aí, ó. O que está dito lá? Esclarece que o presente projeto não visa a realização de operação de crédito, nem tampouco assunção de dívidas, passivos, compromissos futuros pelo Estado. Não obstante, a operação permitirá um reforço de caixa. Não poderá manter, poderá manter o equilíbrio de conta, pagar funcionários, serviço, realizar investimento. Como não é operação de crédito? Se aquelas debêntures vendidas ao mercado, a sênior, quando a empresa arrecada, ela fica com mais de 10% e repassa 80 e alguma coisa por cento para o Estado. Isso é ou não é operação de crédito? A empresa é mera fachada. Só que, qual o custo dessa operação de crédito? Em Belo Horizonte foi 440%. É insano. Depois, eles citam um parecer da CAI, do Senado, e um parecer da PGFN, que dizem que essas cessões de direitos creditórios se assemelham à venda de ativo. Esses pareceres e esse parecer da CAI, da PGFN, são imprestáveis, porque eles tratam de cessão de direitos creditórios diretamente. E o negócio que está sendo implantado não é cessão de direito creditório, é cessão do fluxo de arrecadação. É uma coisa muito diferente. Então, aqueles pareceres, eles se basearam numa premissa totalmente errada. Como se fosse pegar a dívida ativa podre e fazer papel em cima daquela dívida podre. Ora, se fosse isso, pensa bem, pegar uma dívida ativa podre, por exemplo, uma dívida lá em âmbito da Transbrasil. Quantos anos tem que a Transbrasil quebrou? Fechou. Todo mundo viu os aeroportos apodrecendo no aeroporto, não vimos? Qual é a chance de arrecadar aquilo ali? Quando foram aprovados esses pareceres, era isso que estava na mente das pessoas na CAI e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Era isso que estava na mente. Aquela dívida ativa podre, impossível de ser arrecadada. Vamos transformar aquilo em papel. Mas não é isso que está acontecendo na prática. A pegadinha que eu falei, olha ali. Por meio de parecer, as cessões de direitos creditórios se assemelham, tá vendo? Viu claramente? O que nós estamos tratando não é cessão de direito creditório, é cessão de fluxo de arrecadação, que são coisas bem distintas. Aí, tá ali, ó. Ainda segundo o parecer CAI e PGFN, entende-se que a operação não pode ser caracterizada como antecipação de receita, tendo em vista que a base geradora do crédito são tributos que já deveriam ter sido recolhidos e não foram. Por outro lado, em operações transicionais de antecipação de receita, o fato gerador do tributo ainda não ocorreu. Olha só, e fala ali também, outro trecho, aqui ó, a instituição que adquiriu os direitos creditórios assume todo o risco do negócio, não implicando qualquer tipo de responsabilidade pelo cedente. Esse trecho dos pareceres PGFN e CAI são imprestáveis também, porque não é isso que está acontecendo na prática. Se os senhores tiverem acesso às escrituras de debêntures, que são
indispensáveis. Lá na escritura de debêntures está escrito: se algum daqueles créditos do pacote falhar, o Estado tem que substituir ou indenizar a empresa. Então, tem ou não tem responsabilidade? E o risco não fica com quem comprou o papel, não. O risco fica com o Estado. O Estado é que vai ter que substituir, botar, por exemplo, se naquele pacote que está lá parcelado bonitinho, o contribuinte morreu, ou a empresa quebrou e não tem bens, o Estado vai ter que ir lá e substituir. E se não tiver outro para substituir, o Estado vai ter que ir lá tirar de outro setor e indenizar. Tá? Então, tem garantia e tem risco sim. Tá? Outra questão, a CPSEC é empresa regida pelo direito privado, tá? Tá tudo dito ali, ela é estatal e aquilo que eu já falei, o Estado do Rio está privatizando a SEDAI estratégica e lucrativa, está atrasando o pagamento de servidores ativos e aposentados e pensionistas, está comprometendo o financiamento da UERJ, uma das universidades mais importantes históricas do país, mas vai investir 450 milhões no capital dessa empresa, está lá escrito, na cláusula 1.3.4, pode chegar a 450 milhões, e vai ceder 2 bilhões 264 milhões de créditos líquidos e certos, é isso? É um esquema de geração de dívida pública, de subtração de receitas ainda na rede bancária. Essa frase resume o que nós estamos tratando aqui. Trata-se de uma lesão financeira e patrimonial. É uma operação de crédito não autorizada, com custos elevadíssimos, pagamento de juros exorbitantes ao mercado, consultorias e custos financeiros, aquela lista de taxas, remuneração de administradores, porque enquanto os professores estão sem pagamentos, os aposentados aí, tendo que viraram pedintes para que eles possam comprar seus remédios, não vai faltar dinheiro para a remuneração dos administradores, como vocês vão ver a fala do próprio ex-presidente da PBH Ativos S.A. no vídeo. Ele fala que aqueles juros e multas que são sequestrados no meio do caminho são mais do que suficientes para pagar os juros da operação a quem comprou as debêntures sênior. Dá e sobra. Então, os recursos que deixam de chegar aos cofres são desviados, tá? Subtração de receitas que sequer alcançarão orçamento, receita de multa e juros, remuneração de 1% sobre todo o pacote de créditos cedidos e ainda por cima obrigação de indenização. Olha só. No caso de Belo Horizonte, o município assumiu a obrigação de 880 milhões de reais, sujeita à atualização do IPCA, disfarçada de debênture subordinada, que é uma operação equivalente à dívida pública, tá? Ainda garante 1% ao mês de todo esse montante. Mas ele recebe só 200 quando as debêntures são vendidas. É uma nítida operação de crédito nesse momento, mas a que custa? Aí que vem a debênture, deputado Julianelli. Essa coisa, esse papo da debênture, não, do deságio. Esse papo de deságio não é um deságio ali na venda do papel, como inicialmente a gente estava até pensando que fosse. Depois que nós tivemos acesso à documentação, porque isso aí é um quebra-cabeça. Cada informação está num documento, tá? Cada informação no documento, e a gente, para ninguém entender. Então, nós só vimos isso aí, com certeza, agora, durante a CPI da PBH Ativos S.A. em Belo Horizonte, lá na Câmara Municipal. Porque aí nós vimos que, quando o município recebe 200 das debêntures que foram vendidas, aí é a operação de crédito disfarçada. Mas ele se compromete com 880 milhões, mais atualização. Então, qual que foi o deságio aí? Do tamanho do crédito para o que ele recebe?
Um deságio de mais de 70%. Entendeu? Então, pode ser que aqui, do crédito cedido aqui no Rio de Janeiro, daqueles 2 bilhões 264, talvez eles vão emitir 700 milhões. Então, o deságio está sendo aí uns 70%. É brincadeira? De créditos líquidos e certos. Tá? Porque a dívida podre de difícil arrecadação não vai entrar nisso. Então, o município, para receber 200, ele se compromete com 880, mais atualização, mais multa e juros, mais 1% dos 880 todo mês. Abre mão. Né? E o ex-presidente da PBH Ativos falou, a PBH Ativos sobrevivia de uma parte desse juro de multa. Eram tão grandes esses juros e multas que dava para pagar todos os juros da operação e ainda sobrava para a sobrevivência da PBH Ativos. E o que é a sobrevivência da PBH Ativos? É remunerar regiamente os administradores. É pagar toda aquela parafernália de taxas, de multas, de tudo aquilo ali, a remuneração de consultorias, de pareceres, tudo que vai para o mercado financeiro. Tá? Então, em resumo, aquele dinheiro ali que está sendo subtraído ainda na rede bancária, ele está sendo transferido direto para o mercado financeiro, no pagamento dos juros das debêntures sênior e no pagamento de todas essas taxas, de todos esses negócios envolvidos. Tá? Essa empresa ainda tem outros braços, que eu nem estou entrando aqui. Ela tem um braço em que ela se envolve em parcerias público-privadas e ela ainda recebe imóveis do patrimônio público em doação. Tá? E ela é estatal não dependente. Por que não dependente? Para ficar fora dos controles da LRF. Porque quando ela é dependente, o balanço dela tem que entrar com... tem que ser consolidado e entrar juntamente com toda a escrituração do Estado, né? Bom, a inconstitucionalidade é flagrante, mas o mercado vende abertamente esse negócio, tá? Por meio de cursos, venda de consultorias. Olha lá, uma propaganda que a gente pegou na internet. Securitização de dívida ativa, da Capital Aberto. Como o mercado de capitais pode ajudar os entes federados a terem uma fonte alternativa de receita. Ou seja, realizar uma operação de crédito disfarçada, ilegal. É uma infâmia. Os projetos que estão em andamento para legalizar esse negócio são cifrados para ninguém entender, para transformar os parlamentares brasileiros em palhaços, para vocês votarem uma coisa que autoriza outra, tá? Para não revelar o que está por trás, olha lá, um artigo só para ilustrar. A União, o Estado, o Distrito Federal, o município poderá ceder onerosamente direitos originários de créditos a pessoas jurídicas de direito privado. Quando ele fala pessoa jurídica de direito privado, ele está falando das empresas estatais, regidas pelo direito privado. Agora, quem é relator desse PLS 204 no Senado é o senador Romero Jucá, o campeão de processos. E ele, no relatório dele, está escrito instituições privadas. Olha como se tenta enganar os parlamentares. Está escrito no relatório dele, instituições privadas. Quando na prática está lá, pessoa jurídica de direito privado e na prática já tem estatal em São Paulo, Estado, São Paulo, capital, Minas Gerais, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Tocantins, Goiás, Paraná. É uma praga que está se espalhando pelo Brasil e agora aqui no Rio de Janeiro com a CFSEC. O autor, a senhora perguntou, é o José Serra. Tá? Olha, então, pessoa jurídica de direito privado é um disfarce. Direitos, poderá ceder onerosamente. O que está por trás desse onerosamente?
que está por trás? Aquele 70% de deságio sobre créditos líquidos e certos. Está vendo como o projeto está? Uma palavrinha ali que é um cheque em branco. Um cheque em branco, onerosamente. E a lei não pode ter termo dúbio. Não pode ter termo que depois vai acobertar trapaças ilegais. Então, aquele termo ali, onerosamente, e ali, o que ela pode ceder onerosamente? Direitos originados de créditos. O que está por trás desses direitos originados de créditos? O fluxo da arrecadação do crédito bom, que no dia seguinte poderia estar no cofre público, mas que esse esquema desvia para a conta vinculada e desvia para a empresa, para ela pagar o juro extorsivo para os bancos. Viu como está tudo cifrado? Então, essa tem sido a nossa batalha no Congresso Nacional. Eu convoco aqui essa turma maravilhosa da Auditoria Cidadã daqui do Rio, de Niterói, de todo o estado do Rio de Janeiro, que entrem em contato com os parlamentares do estado do Rio de Janeiro, em âmbito federal, deputados federais e senadores, aos parlamentares aqui também da Assembleia Legislativa, no âmbito dos seus respectivos partidos políticos, que enviem uma chamada para deputados e senadores, para que esses projetos não sejam aprovados. Tá? O PLS 204/2016 no Senado, o PLP 181/2015 e o PL 3337/2015 na Câmara. Nós temos que mobilizar a classe política para acordar enquanto é tempo. Tá? Essas empresas estão se espalhando como uma praga pelo país, como eu já mencionei. A PBH Ativos, a CPC em Belo Horizonte, a CPSEC em São Paulo, a Vestibol em Porto Alegre, a REC em Recife, a CEDEMS em Salvador e etc. A operação é ilegal, mas o banqueiro Meirelles, que atualmente ocupa o Ministério da Fazenda, está lá indo no Tribunal de Contas e falando da securitização conforme notícia da Exame. Olha o que ele diz, está ali com aspas na matéria. Estamos propondo, no caso da União, que se adotem características muito claras de que não há nenhuma obrigação da União em relação aos créditos que serão cedidos, deixando muito claro que não há uma dívida da União em relação à venda dessas securitizações, e que isso não venha a ser considerado operação de crédito. Olha só que infâmia. Olha só. Se nós não mobilizarmos, gente, a cúpula desse país está corrupta. O presidente da República duplamente denunciado pelo Ministério Público. Dezenas de senadores, centenas de deputados denunciados. E o ministro Meirelles foi citado quantas vezes naquela conversa gravada pelo Joesley, hein? E aquele lucro todo que a JBS teve, enquanto ele era presidente do Conselho de Administração da JBS. Açougueiros da JBS não entendem de mercado financeiro, não. Quem estava lá era o atual ministro da Fazenda. Nós temos que acordar, porque o país está na mão de pessoas que favorecem o setor financeiro, nacional e internacional. Tá? Esse esquema financeiro é idêntico ao que atua na Europa. E a Grécia foi só vitrine. Nós estamos vendo agora as notícias de pessoas na França, na Itália, milhões virando moradores de rua. Se disséssemos isso há uma década atrás, levaríamos pedra. Olha agora. E por quê? Por conta das garantias. Olha como é que foi lá. Criaram uma sociedade anônima sediada em Luxemburgo, paraíso fiscal. Com essas letrinhas, EFSF. Uma sociedade de propósito específico. Os sócios dessa empresa eram 17 países europeus. Essa empresa emite instrumentos financeiros com garantia dos países. Foi criada em 2010 por imposição do FMI. Os países deram garantias bilionárias
Os países são sócios dela e dão garantias bilionárias. Em 2010, foram 440 bilhões de euros. Em 2011, essas garantias foram elevadas para 780 bilhões de euros. Essa empresa não é instituição financeira, mas emite papéis financeiros. E como é que operou esse esquema? A Grécia foi usada. Esses papéis entravam na Grécia. Esses papéis bons? Esses papéis são bons. Emitidos com garantia dos países? Eles eram registrados na Bolsa de Valores de Luxemburgo e eles entravam na Grécia. O Banco Central da Grécia registrava como dívida, ok? Porque, em tese, eles poderiam ser trocados. Tá? E toda a imprensa mundial anunciando que os gregos estavam sacrificando os outros países, porque eles estavam recebendo esses papéis com garantia dos países. Só que, por ordem do FMI, a Grécia teve que criar um fundo privado dentro da Grécia, chamado HFSF. Esse H é de Hellenic. Olha só, para confundir todo mundo, olha as letrinhas. A empresa lá em Luxemburgo era EFSF. E o fundo que o FMI mandou criar na Grécia era HFSF. A maioria das pessoas pensava que era a mesma coisa. Olha isso. Mas a auditoria, por isso que a auditoria é importante. A auditoria, a gente joga luz e desmascara as coisas. Tá? E aí, o que a gente descobriu lá, na auditoria da dívida grega? Aqueles papéis bons, com garantia dos países, que entravam no Banco Central, não eram trocados pela Grécia. Eles eram enviados para esse fundo privado criado na própria Grécia, o HFSF. E o que esse fundo era obrigado a fazer? Era obrigado a trocar esses papéis que possuíam garantia dos países, trocava esses papéis com papéis podres que estavam em poder dos bancos. Então, aquilo que toda a sociedade já sabia desde o primeiro dia da crise na Europa, que aquela crise era para salvar os bancos, nós descobrimos o mecanismo utilizado para salvar os bancos. E foi esse mecanismo aí, ó. Os papéis bons com garantia pública ficaram na mão dos bancos, que estão exigindo essas garantias e sacrificando todos os 17 países. E a Grécia ficou com o quê? Ficou com a dívida registrada e ficou com o papel podre. E aí, para dar conta de pagar a dívida registrada sem ter recebido um centavo, todo o patrimônio público grego foi privatizado. Está aqui, ó. Houve queda brutal do PIB, mais de 50% de queda do PIB em 6 anos. Queda do orçamento, desemprego recorde, migração, quem podia foi embora do país, fechamento de serviços públicos, fechamento, não foi redução não, fechamento. Redução de salários, redução de aposentadorias, redução de pensões, contra-reformas drásticas da Previdência trabalhista, etc., tributária. Privatizações criaram um site, como esses sites de Shoptime, sabe esse site? Criaram um site daqueles para privatizar tudo, tudo. Uma degradação social brutal, com famílias vivendo nas ruas, se alimentando de lixo e suicídios. Muitos dos suicídios de pessoas machucadas pela desonra que a grande mídia ainda fez do povo grego. Falando que aquilo era porque eles gastavam muito mais do que recebiam, que eles viviam, gastavam além da conta, que eles não gostavam de trabalhar. Eu vi isso lá com meus olhos. E eu não sabia, ou só não sabia que quando eu estava lá, achando que eu estava dedicando aquelas 7 semanas ao povo grego, eu estava lá trabalhando para o Brasil. Porque ao desvendar esse esquema lá,
e eu tive a honra de desvendar esse esquema lá, porque era essa quebra-cabeça de milhões de contratos, nosso grupo da auditoria descobriu isso lá, foi isso que possibilitou da gente enxergar o que está por trás dessas empresas aqui. Porque, como tudo é escondido, se a gente já não tivesse visto o monstro inteiro, a gente não ia perceber as partes, porque eles colocam para votar em partes, né? Aqui no Brasil, olha como é a mesma coisa. Criação de sociedade anônima, estatal não dependente, sociedade de propósito específico. Os sócios são entes federados. A única modificação é que lá foi uma empresa escondida em Luxemburgo, porque a legislação de nenhum dos países europeus aceitaria um negócio desse. Então, fizeram uma escondida em Luxemburgo, porque Luxemburgo aceita tudo. E a diferença é essa, que aqui é uma em cada ente, tá? Essa, a empresa que emite derivativos financeiros, que são as debêntures, com garantia dos entes federados. Ela está sendo implementada aqui com consultoria, com expertise do FMI, de onde vem o modelo, a engenharia. As garantias prestadas pelos entes federados, no final das contas, corresponde a uma obrigação idêntica a uma dívida pública. É uma obrigação financeira equivalente à dívida pública. E essas empresas não são instituições financeiras, mas emitem papéis financeiros. É o retrato, tá? Bom, isso é a materialização do que a gente chama de sistema da dívida, que é a geração de dívida sem contrapartida. Em vez do processo de endividamento público significar um aporte de recursos ao Estado para viabilizar investimentos de longo prazo, o sistema da dívida vira isso aí, ó. Vira um ralo de recursos que só beneficiam o mercado financeiro e não tem contrapartida alguma. Para operar, o sistema da dívida faz isso. Ele amarra o modelo econômico para funcionar de uma forma a garantir os privilégios financeiros, traz um aparato legal como esses projetos. Isso aqui vai ser um aparato legal, se isso aqui viesse aprovado, se a gente conseguir barrar, isso aqui vai ser um aparato legal. Votado por quem? Por um sistema político corrupto. Comprovadamente corrupto hoje em dia. Financiado por quem? Quem é que tem dinheiro para financiar a corrupção? Quem tem dinheiro para financiar a corrupção? O poder financeiro, nacional e internacional. O poder econômico é que tem dinheiro para corromper e para financiar mandatos. E aí? A corrupção é intrínseca a esse esquema e ao sistema da dívida todo. E essa corrupção que sai nos jornais é muito interessante para eles. Porque fica, enquanto lá os jornais estão denunciando milhões daqui, milhões dali, eles já estão nos bilhões e nos trilhões por meio do sistema da dívida, tá? Quem está a grande mídia faz o jogo, dificilmente conseguimos espaço para colocar alguma coisa que poderia acordar a sociedade, porque eu não tenho dúvida que se a sociedade tivesse acesso a essas informações, como dizia um grande capitalista, né? O Henry Ford, o que ele dizia? Se o povo souber como funciona o mercado financeiro, haverá uma revolução antes de amanhã. É por isso que a grande mídia não deixa as informações chegarem, não é? E quem está na cabeça disso são os organismos internacionais. A consequência é uma grande dominação financeira, com graves consequências sociais, como esse grande paradoxo que está presente no nosso país, inaceitável. É isso aí que move todos nós da auditoria cidadã. Nós não queremos aquela auditoria só para ver quanto entrou, quanto saiu, para saber os números, para saber fazer discurso de dívida. Não é isso. A nossa luta visa sair do cenário de escassez que não tem nada a ver com esse país da abundância. O Brasil é o país da abundância, é a 9ª maior economia do planeta, é o país mais rico em nióbio e em mais 55 minerais estratégicos, 3ª maior reserva de petróleo, maior área agricultável, maior riqueza em
todos os sentidos, água potável, matrizes energéticas em abundância, temos todas. E, acima de tudo, uma riqueza humana, cultural, inigualável existe nesse país. Temos riquezas financeiras, 370 bilhões de dólares, entesourados lá fora, em reservas internacionais, mais de R$1 trilhão. Temos mais de 1 trilhão, 1,157 bilhões, entesourados no Banco Central, no caixa do Banco Central, nas operações compromissadas, remunerando diariamente sobra de caixa dos bancos. Então, toda essa riqueza, mas pior distribuição de renda do mundo está aqui. Vocês devem ter visto o relatório da Oxfam, semana passada. 6 pessoas, não é 6% não, quero babar. 6 pessoas detêm a mesma riqueza que 50% da população. Esse é o dado da concentração de renda no Brasil. O último relatório da ONU nos joga. O Brasil perdeu várias posições. Estamos atualmente em 79º no ranking do respeito aos direitos humanos, empatados com a Ilha Granada. Com todo respeito à Ilha Granada, uma ilha perdida no Mar do Caribe, com 110 mil habitantes, 344 quilômetros quadrados, e produz noz moscada. Como é que o Brasil, gigante, pode garantir o mesmo volume de direitos humanos que a Ilha Granada? Algo está muito errado nesse país e poderá piorar. Poderá piorar muito se esse esquema não for barrado. O que nós temos que fazer é outra coisa. É não barrar, não deixar esse esquema entrar no país e modificar o modelo econômico para resgatar isso aí, sairmos desse cenário de escassez. Isso que nós temos que fazer e não aprofundar mais ainda, não é? Bom, para isso, estratégias de ação, conhecimento da realidade, porque se não estudarmos, não conhecermos, vamos passar batidos. Criar uma mobilização social consciente, todos e todas estão convocados. E ações concretas. Repudiar o esquema fraudulento de securitização, vamos fazer um seminário em Brasília. Participar da consulta nacional. Eu trouxe aqui esse folheto. É um folheto que possibilita que as pessoas entendam a relação entre as contrarreformas e o esquema da dívida. A população já entendeu muito bem o que está por trás da contrarreforma da Previdência trabalhista, mas ela ainda não percebeu muito bem a relação das contrarreformas e a alimentação do sistema da dívida. Então, é preciso continuar. Eu agradeço o esforço que o Núcleo Rio que tem feito para divulgar a consulta. Precisamos prosseguir, né, entrando nesse site, consultanacional2017.com.br, e o seminário será nos dias 7, 8 e 9, inclusive, deputado Paulo Ramos, nós indicamos o nome do senhor para falar no dia 7, na audiência pública no Senado Federal, o senhor vai receber o convite. Nós vamos ter a presença da ex-presidente do Parlamento grego, advogada Zoe Constantopoulos, uma professora brilhante de Portugal, Raquel Varela, e várias outras pessoas da América Latina estarão presentes. Eu espero que vocês também possam ir, né? Fico à disposição para as perguntas e, se for possível, mostrar o vídeo. Claro, pode? Pode, mostra o vídeo. Anunciar que acabou de chegar o vereador Babá.